Boa noite pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estou esperando aqui o pessoal chegar, ver se está tudo certo com áudio, com som. Essa noite teremos live aqui pelo Instagram do Instituto Padre Antônio Vieira para falar um pouco sobre esse tema maravilhoso, extremamente importante e que muitas vezes é deixado de lado por muitos católicos. Não necessariamente por má intenção, mas na maioria das vezes por falta de instrução, por muitas vezes nem saber que existe. Pessoal da missão, Deus é mais aí, boa noite, tudo bom? Vamos esperar o Juvencio chegar, que é o nosso convidado do dia, pra gente já ir dando sequência aí na nossa live. Deixa eu só checar se tá tudo certinho aqui também. Eu nunca sei. Aparentemente sim, tudo ok. Tô esperando o Juvencio entrar então. Ó, Adriana aí, boa noite. Tudo bom? Espera. Salve Maria. Salve Maria Imaculada. Pronto, nosso convidado apareceu. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele pra dentro aqui. Que ele já se convidou. Será? Boa noite, Juvencio. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus. Pronto. Perfeito. Graças a Deus. Juvencio, Se o celular cair aqui é porque eu tô numa gambiarra que eu botei e tá meio balançando. Mas é isso aí. Bora lá. não é só você não é só você não. Eu também tô aqui com uma pilha de livros pra usar de E apoio pra gente fazer a live. Mas é assim mesmo. Meu é, caro, se apresente antes de tudo aí pro povo que está acompanhando a gente. Quem é esse rapaz que fala conosco, o Juvencio Farias Júnior? tá certo. Então, primeiramente, boa noite, Davi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já tem gente entrando aqui. Eu me chamo Juvencio Lustosa de Farias Júnior. Tenho 26 anos, sou advogado, sou empreendedor, também sou católico, com a graça de Deus, né? Me formei em 2017, consegui a aprovação na OAB no mesmo ano, tenho uma pós-graduação em Direito Constitucional, mas de nada vale isso se a gente não tiver os pés e as mãos e o corpo todo firme no Senhor, né? Então eu sou católico, graças a Deus, há 10 anos, sim, pelo menos de forma praticante, né, como se diz hoje. Então há 10 anos eu estou engajado na igreja, desde 2009, entrei na primeira comunhão na Igreja Menino Jesus de Praga, na Coama. Depois da primeira comunhão já emendei com a Crisma, e aí depois comecei a participar de vários movimentos, do grupo de liturgia, fui coordenador do grupo de jovens da Coama, comecei a dar formações, comecei a cantar e tocar na Santa Missa, e aí depois veio um outro chamado de mais responsabilidade para mim, que foi a questão da associação, né, a Associação Ad Maior Dei Glória, que é a associação que cuida, que preserva a missa na forma extraordinária aqui em São Luís, Maranhão. Nós estamos aí desde 2012 até hoje, né, 8 anos, 8 anos enquanto regente do coral, estava como presidente da associação até pouco tempo, tive que me afastar por uma vocação e um chamado que eu já tenho há um certo tempo e hoje eu consigo concretizar, né, que é o fato de me colocar à disposição como pré-candidato a vereador pelo município de São Luís, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Né? Então, é uma vocação, é um chamado que eu sinto dentro de mim e uma coroação de uma fase aí, de toda essa fase que eu acabei de descrever para vocês, né? E eu espero em Deus que eu possa estar cumprindo a vontade do Senhor, né? Mais do que a minha vontade, mais do que aquilo que eu desejo, do que eu quero, que eu esteja cumprindo a vontade de Deus. É isso aí. Nós, enquanto Instituto Padre Antônio Vieira, queremos, antes de tudo, agradecer tu teres aceito o convite, tua presença aqui.
E se tu falares de uma coisa tão importante para nós, que é a nossa fé, a nossa Santa Igreja Católica, nada melhor, antes da gente entrar de fato no assunto da nossa live de hoje, que a gente rezar rapidamente uma Ave Maria, consagrar nossa live a Nossa Senhora. Com Então, vamos certeza. lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido Juvencio, esse tema que temos hoje para tratar, eu estava comentando antes de tu chegares aqui, que é muito importante e que muitas vezes é até mesmo desconhecido pela maioria dos católicos, por uma ausência de formação, por uma ausência de divulgação do tema, de interesse pessoal, enfim, por diversos fatores. E por conta disso também, a gente vê que muitas confusões ficam no ar. Então, antes de tudo, para a gente começar, eu queria que tu esclarecesse para a gente um pouco dessa relação entre catolicismo e política, entre igreja e Estado, como que isso se dá, qual que é a forma que a igreja nos ensina a nos posicionar enquanto católicos diante da política, devemos nos misturar com política, sim, não, enfim, esclarecesse de forma geral essa grande dúvida que fica da relação entre igreja e Estado, na maioria das pessoas, pelo menos. Perfeito. Antes de começar, só queria te perguntar novamente, desculpa a pergunta, mas é porque às vezes a tua imagem está travando um pouquinho. Aqui está travando a minha imagem, a minha fala está travando. Não, Não, tá tá tudo normal. normal. Pronto, perfeito, tá certo. Creio que o pessoal que está assistindo também tá. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão de doutrina social da igreja e política. Eu vou responder eu separei alguns materiais em relação a isso, e foi bom tu fazer essa pergunta sobre a questão do católico na política, que eu tenho uma frase, uma entrevista que o Papa Francisco falou em relação a isso, muito interessante. Mas antes é preciso a gente entender, algumas pessoas podem não saber, né, que há uma separação entre igreja e Estado, em relação ao Brasil, falando do Brasil, né, propriamente. Hoje, o Estado ele é laico, ou seja, o que significa o Estado laico? É um Estado que não tem uma religião oficial, pura e simplesmente, né? O que não quer dizer que não vá se respeitar todas as religiões independentemente, né? Seja católico, seja protestante, seja espírita ou bandista, ou até as pessoas que não têm religião, né? Então, é o respeito mútuo entre todas as pessoas por parte do Estado, e que o Estado vamos dizer assim, nos propõe a também respeitar. Então, é interessante que a gente entenda que o Brasil ele foi fundado a partir da questão do catolicismo, né? Foi fundado por jesuítas, né? Inclusive o padre Antônio Vieira, o padroeiro desse instituto, ele tem uma participação fundamental na questão da evangelização do povo indígena na época. E é importante a gente entender também que essa tradição do catolicismo no Brasil, e depois o protestantismo se torna muito forte, então o cristianismo de uma forma geral, ele se torna muito arraigado, não só nas pessoas, mas na cultura, na tradição e na própria alma do Brasil, não é? Então essa tradição cristã ela é própria do brasileiro nos dias de hoje. Mas não só, obviamente, o catolicismo, outras religiões também, principalmente religiões de cultura afro, mas o catolicismo, ele de forma mais predominante, né, ele exerce essa influência, não só sobre as pessoas, mas sobre as instituições também, porque as instituições são feitas por pessoas, né? E é aí que é a primeira grande confusão que as pessoas têm ao falar quando determinados locais públicos tem determinados sinais cristãos, né, e se tem uma reclamação e tudo mais, né, justamente porque ainda se tem aquela ideia muito, vamos dizer assim, estatista de que o Estado e essa instituição maior, superior, ela deve tomar de conta de toda
o regramento da ordem inferior, né? Que são as pessoas, que são as famílias, né? Que é a comunidade. Então, assim, não é isso, é o contrário, né? O que a ordem inferior ela não consegue abarcar, a ordem superior, no caso o Estado, vem para apoiar aquilo que a ordem inferior não consegue abarcar, né? Então aí eu já estou dando um spoiler daquilo que eu vou falar lá na frente. Mas é para vocês entenderem essa primeira parte. Então, o Papa Francisco, ele, numa entrevista perguntada sobre a participação dos católicos na vida política, ele fala o seguinte, porque perguntaram, né, sobre a participação dos católicos na vida política, e ele respondeu: temos que nos envolver, veja essa frase, a importância dessa frase. Temos que nos envolver na política porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Ou seja, só isso, a gente já pode fechar o livro, fechar tudo e falar, não, a política de fato é para o católico. Né? Porque no momento que ele fala que é uma das formas mais altas de caridade, ele está falando do substantivo mais importante que um católico deve ter na sua cabeça, né? A caridade, mas vamos pegar a caridade de forma etimológica, né? A caridade, ela vem do latim caritas, que significa amor, né? E nós sabemos o que é o amor. O que é o amor? Deus. Ponto. O amor é Deus. Deus é amor. Deus caritas est, né? Deus é amor. E como é que a gente sabe que Deus é amor? Porque ele se entregou na cruz por nós, através de seu Filho Jesus Cristo. Então, veja como a política ela tem uma importância ímpar, né, na vida do cristão, pelo fato de, a partir dela, a pessoa que se sente chamada a viver de uma forma na política mais intensa, porque todos nós somos chamados a viver de forma política, na polis, na sociedade, na cidade, né? Mas de forma mais intensa na política, que é o caso dessa entrevista, né? A importância que é você entender o significado do cristão na política. É uma das mais altas formas de caridade. Então, enquanto muita gente acha que caridade é simplesmente você chegar e dar o pão para quem tem fome, né? Que é uma ótima forma de caridade, a igreja nos pede isso, é uma obra de misericórdia, inclusive, né? Mas para muitos que são vocacionados a isso, que são chamados por Deus a isso, a caridade também se manifesta na vida política ativa, né? E aí ele fala: quanto a participar de um ambiente eventualmente sujo pela corrupção, ele acrescentou. Isso aqui é interessante, porque talvez seja o maior questionamento que se faz quando um católico tenta entrar na política, né? Você vai entrar num local que é só sujeira, que é só corrupção, que é só mazela e tudo mais. Você vai se tornar um deles e eu não quero que isso aconteça com você, né? Sempre, assim, esse argumento é muito recorrente, né? Então, o Papa Francisco ele vai responder de uma forma muito, muito interessante, né? Ele fala assim, quando falam da questão do ambiente eventualmente sujo pela corrupção, ele diz o seguinte: está suja por quê? Porque os cristãos não se envolveram nela com o espírito evangélico? É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu, o que faço? Aí ele coloca uma frase fantástica, que ela absorve não só a política, mas toda a vida do cristão dentro da igreja, né? A gente gosta muito, a gente adora, a gente ama apontar o dedo para os outros. A gente ama, é muito bom apontar o dedo para os outros. É muito bom tirar a responsabilidade das nossas costas. É muito bom tirar a cruz que Cristo carregou e quer que a gente carregue junto com ele. É muito bom a gente tirar a cruz e dar para o outro, jogar para o outro. É muito fácil, é muito cômodo. É muito tranquilo. Então, é nesse sentido que o Papa Francisco quer falar, né? É muito fácil a gente colocar a culpa nos outros e falar:
tá sujo, tudo mais, pronto, eu não vou... Eu me sinto vocacionado para política, mas tá muito complicado lá, não vou fazer não vou fazer esse sacrifício, né? Não vou fazer esse sacrifício. E aí a primeira pergunta que a gente deve se fazer quando a gente pensa um negócio desse é o seguinte: e se Cristo pensasse desse jeito? Não vou fazer esse sacrifício. Não vou fazer esse sacrifício de descer à terra, sair do céu, sair de uma condição infinita para se tornar finito. Se eu decidisse, né, Cristo, se ele pensasse dessa forma, se eu decidisse não me sacrificar durante 30 anos na minha vida escondida, sendo Deus, pelo homem. Se eu não decidisse passar o que eu passei no Horto das Oliveiras, suando sangue, passando pelo Monte Calvário, sofrendo todas as dores, as mazelas, os cuspes, o vinagre, a lança que me furou, mas acima de tudo isso, se eu não me sacrificasse pelos pecados do mundo. E se Cristo não se sacrificasse? O que seria da gente? Né? Então, se a gente quer ser cristão de verdade, a gente tem que se sacrificar. E a gente tem que se sacrificar naquilo que Deus pede para que nós nos sacrifiquemos. Se Ele pede para que eu me sacrifique na política, eu vou lá e me sacrifico na política. Se Cristo quer que eu me sacrifique na vida familiar, eu vou lá e me sacrifico na vida familiar. Na vida laboral, na vida do trabalho, na vida da faculdade, na vida com os amigos. Aonde Deus me chama, eu tenho que me sacrificar. Só que o mundo moderno tem essa mania de querer fugir da cruz. Né? Hoje mas isso aí vem de muito tempo, né? O primeiro pecado é o não servirei, né? É o não serve. O mundo moderno ele só tornou isso social. E aí casa exatamente com o que tu tá falando, né? Uma coisa você falar assim, o outro está errando, então eu não tenho responsabilidade sobre isso, né? Que é o que muitas pessoas fazem também. Outra coisa é quando o erro se torna generalizado, você tem um chamado para ir lá e corrigi-lo, para ajudar a mudar o rumo, e você fala assim, não, eu também não servirei. Você está dando a mão, né, para todo mundo que negou a cruz junto. Então, essa postura de fugir da política é exatamente o que tu está falando, é exatamente esse fugir do serviço, né? Isso, exatamente. Então é basicamente isso. É uma cruz, é uma vocação, é um chamado e é um sacrifício. E para ver como Deus age nas coisas, né? A gente tem que pensar tudo num sentimento muito cristão. Bom, se Deus me colocou neste tempo, Ele não me colocou no século XVII, Ele não me colocou no século XVI, Ele não me colocou no século XII, em que para onde eu olhava era uma igreja, para onde eu olhava era um padre com uma batina que podia confessar, que podia celebrar a missa, que estava tudo lindo, maravilhoso. Deus não me colocou nessa época. Deus me colocou no século XXI. Deus me colocou nas situações mais adversas que se pode imaginar para você não ser cristão. Então Ele me pede isso, Ele me pede esse sacrifício. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar fugindo, feito um frouxo? E aí, de que vale a vida? De que vale o nosso seguimento a Cristo? Né? Se a gente não adere a esse chamado. Então, é interessante que esse chamado, obviamente, ele não é para todos, né? Como a gente já frisou. É importante lembrar que, até porque está entrando outras pessoas, né? Esse chamado não é para todos. Cada um é chamado para uma determinada função, né? Na vida social, na vida espiritual, né? Mas a quem é chamado na vida política é preciso sacrificar-se. É um fato, né? E aqui a Lívia de Maria comentou, né? Poupar-se é perder-se. Exatamente. Poupar-se é perder-se porque Cristo não se poupou, né? E nós devemos ter imitação de Cristo. Então, Cristo não se poupou desde quando Ele saiu da sua condição divina para vir à condição humana. Ele não se poupou.
Até o momento da cruz, ele não se poupou. Até quando, depois da cruz, ele não se poupou, porque ele foi à mansão dos mortos. Ele desceu até o ponto mais baixo que um ser pode imaginar descer. Ele, que é Deus, desceu. Ele se sacrificou. Por que não eu me sacrificar, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha respondido aí, a gente dissecou um pouquinho aquilo que o Papa Francisco falou em relação ao católico na política. Não, perfeito, perfeito. Acho que ficou muito claro para todo mundo que está acompanhando, o pessoal que vai assistir gravado também, que esse é um chamado que nós não só podemos, como devemos seguir quando ele é feito a cada um de nós individualmente. Mas dando sequência, então, Juvencio, se ficou claro que nós devemos sim, enquanto católicos, estarmos atentos à ordem social, à organização das coisas, à política propriamente dita, que é o meio onde isso se realiza. Quais são as orientações da igreja para a nossa postura dentro disso? A gente sabe que existe a doutrina social da igreja, mas muitas pessoas também só a conhecem pelo nome, ou nem por isso, né? Então eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho o que é a DSI, o que é a doutrina social da igreja, e em linhas gerais, assim, quais são os seus princípios, as suas orientações que ela dá para o católico se posicionar politicamente. Perfeito. Então, vamos lá. A doutrina social da igreja é uma doutrina que existe dentro da Igreja Católica, que ao longo dos anos ela foi sendo construída. Ela foi sendo construída não porque elas foram sendo existidas ao longo dessa construção, mas porque elas sempre existiram e ao longo das situações que acontecem na história da humanidade, elas vão se desenvolvendo e vão aparecendo. Isso é importante a gente entender, esse começo, porque é o seguinte: muita gente tem um pensamento muito errado em relação à igreja, e eu não estou dizendo de gente fora da igreja, não, estou dizendo principalmente de gente dentro. Né? Porque, como diz São Pio X, os maiores inimigos da igreja não estão fora, estão dentro dela. Né? Então, muita gente dentro da igreja imagina que a igreja não pode ter um desenvolvimento orgânico em relação a determinadas situações. Né? Não entendem, por exemplo, sei lá, se o Papa toma uma determinada decisão, alguma coisa, né? Já vi um monte de gente que se arroga no direito maior do que o Papa para falar que o Papa está errado, que o cardeal tal está errado, que o colégio de bispos tal está errado, porque ele acha que está errado e há 300 anos não foi assim, não é hoje que vai ser, né? E não é, as coisas não funcionam assim, por uma questão muito simples. Por uma questão muito simples. A igreja, Cristo deixou a igreja e confiou a ela o Espírito Santo. Se confiou a ela o Espírito Santo, ele conduz a igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Mateus 16, 18. Então essa promessa de Cristo, por Cristo ser perfeito e santo, não tem como ela dar errado. É uma promessa que existe, que vai ser obrigatoriamente seguida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não muda de opinião. Então, o Espírito Santo age na igreja, nas ações, no magistério, na doutrina, e que vai sendo revelada, né, e vai sendo colocada luz sobre aquelas questões ao longo dos séculos. Então, um exemplo muito grande, os dogmas. Né? A gente sabe que tem dogma que foi proclamado agora no século XX. Né? Foi o dogma sobre a assunção de corpo e alma de Nossa Senhora, por Pio XII. Né? Quer dizer que só agora que a igreja decidiu e a igreja que decide? Não. A igreja já decidiu desde sempre, porque a igreja é o corpo de Cristo. Já decidiu desde quando Deus criou o mundo. Desde o princípio. Desde o princípio. Exatamente, desde o princípio. Então, aquilo foi criado, mas foi revelado de forma substancial, de forma concreta, e que o Papa, junto com o corpo da igreja, pôde decidir de forma unânime e de forma, vamos dizer assim, vou ser um pouco redundante, mas de forma formal, né,
aquele dogma naquela época, né? Então, é interessante a gente entender que a igreja ela tem um desenvolvimento orgânico. A igreja ela tem um desenvolvimento orgânico. E assim como a questão dos dogmas e de outras questões da igreja, a doutrina social da igreja é a mesma coisa, certo? Então, é importante que a gente entenda que a doutrina social da igreja ela não é um corpo fechado de ideias, né? Eu anotei aqui um conceito muito simples e muito interessante para a gente dissecar sobre o que é a doutrina social da igreja. É o seguinte, a doutrina social da igreja são orientações, veja, são orientações, não é regras impostas, são orientações gerais de discernimento para a formação das consciências cristãs ou não. Não é uma ideologia e nem se confunde com ela. Então, são orientações gerais para a formação das consciências. Vou fazer aqui, tipo um professor aqui para ser didático, né? São orientações gerais para a formação das consciências. Todo mundo repetindo. Orientações gerais para a formação das consciências. Pronto. Quer resumir a doutrina social da igreja? É isso. Orientações gerais para a formação das consciências. Certo? Então, a doutrina social da igreja, esse termo, doutrina social, né, ele foi cunhado primeiro por Pio XI, lá em 1931, na encíclica Quadragésimo Ano. Né? Por que o nome da encíclica Quadragésimo Ano? Porque faziam 40 anos de uma encíclica fantástica, uma das maiores encíclicas da história recente da igreja, chamada encíclica Rerum Novarum, né, de Leão XIII, que não só denunciava os males que estavam acontecendo em relação à Revolução Industrial, mas mostrava aspectos gerais, linhas gerais, orientações gerais para o discernimento das consciências em relação ao local de trabalho, em relação às condições de trabalho, né, em relação a essa comunicação entre patrão e empregado, né, todas essas situações. Orientações gerais para a formação de consciências. Orientações gerais para a formação de consciências. Então, esse termo, doutrina social, ele foi cunhado por Pio XI, certo? E aí, a partir disso, várias outras encíclicas, né, e outros documentos do magistério foram construídos a partir do Evangelho, à luz do Evangelho. É importante, obviamente, isso. Né? A doutrina social da igreja são orientações gerais para a formação de consciências, obviamente, à luz do Evangelho. Isso aí eu estou deixando implícito, né? Então, tudo é à luz do Evangelho. Então, os documentos da igreja eles foram sendo construídos, né, à luz da doutrina social, já eram construídos, mas foi se dando uma atenção mais específica para a construção dessa doutrina social. Até que, em 2004, né, o Pontifício Conselho de Justiça e Paz criou um livro, um compêndio da doutrina social da igreja, que é esse livro que está bem aqui, né? Compêndio da doutrina social da igreja. Pontifício Conselho, Justiça e Paz. Esse livro aqui é fundamental para entender a doutrina social da igreja. Ele é o livro básico para entender a doutrina social da igreja. Tá? Então, a partir desse livro, você consegue ter um compêndio, como diz o nome, uma reunião de vários e vários documentos da igreja, Papa João Paulo II, Leão XIII, Papa Pio IX, São Pio X, o Concílio Vaticano II, o Catecismo, Paulo VI, enfim, vários e vários documentos do magistério da igreja reunidos aqui no compêndio da doutrina social, tá certo? Então, doutrina social da igreja, para quem quer, vamos dizer assim, deixar de forma bem objetiva, é isso. Orientações gerais para a formação de consciências.
à luz do Evangelho. E uma coisa muito interessante de se observar. Quem é o centro da doutrina social da igreja? Quem é o centro da doutrina social da igreja? É o Estado? É o partido? É alguma outra instituição? É uma comunidade? É uma paróquia? Né? São os católicos? Não, é a pessoa. O foco da doutrina social da igreja, tudo que a doutrina social da igreja fala é com foco na pessoa. Porque a pessoa é imagem e semelhança de Deus. A pessoa, independentemente de quem seja. Branco, negro, amarelo, índio, africano, asiático, europeu, homossexual, bissexual, pansexual, todo mundo. Todo mundo. Todos são imagem e semelhança de Deus. E aí, eu anotei mais uma coisinha aqui para poder justificar o fato da pessoa, do ser humano, ser o centro da doutrina social da igreja. Porque a doutrina social da igreja, ela interpreta as realidades da existência do homem, examinando a sua conformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho. Então, interpreta as realidades da existência do homem. Quais são as realidades da existência do homem? Tudo aquilo que envolve a sociedade, né? Então, tudo aquilo que envolve a sociedade no meio ambiente, na saúde, na política, né? A doutrina social da igreja, ela não corresponde só à política. É interessante também lembrar isso. Algumas pessoas acham que a doutrina social da igreja é só política, mas não é. A doutrina social da igreja corresponde a todos os âmbitos da sociedade em que o homem está inserido. Para nos doutrinar, para nos obrigar a fazer algo, não. Para fazer como Cristo fez. Como Deus fez, como bom pai que é, e como a igreja, como mãe que é, também faz. Orienta. Mostra o caminho. Não nos obriga, mas mostra o caminho. O caminho é esse. A forma de fazer é dessa forma. Você pode mudar uma peça ou outra, mas o caminho é esse daqui. E você faz segundo o seu livre-arbítrio, né? Então, interpretar as realidades da existência do homem. Política, meio ambiente, saúde, transporte, trabalho, relação com as pessoas, né? Reforma agrária, né? Vários assuntos a igreja dá um norte, dá uma luz, pena de morte, né? Várias situações bem interessantes, bem específicas, a igreja dá uma orientação. Orientação, é importante frisar isso. Orientação, a igreja não obriga a gente a nada. Graças a Deus a igreja não obriga, porque se ela obrigasse eu estava ferrado, né? Porque a gente peca todo dia, né? A gente faz um monte de besteira todo dia, se ela obrigasse eu estava ferrado. Então, ela nos orienta como Deus, como um bom pai que é, e a igreja como boa mãe que é. E o André Lustosa, meu primo, lembrou também da questão da educação, que a igreja também orienta em relação à educação, né? É isso. É isso. Rapaz, tu falaste tanta coisa interessante aí que dava pano pra manga aqui para umas 3 lives só falando disso. É verdade. Uma delas que eu queria pontuar rapidamente, que é muito interessante, é que tu falaste da Rerum Novarum, depois da 40º ano, que são encíclicas, né? E as encíclicas, o processo delas retrata bem isso que tu estava falando da continuidade do desenvolvimento de uma doutrina. Porque a Rerum Novarum significa, o título dela traduzindo, significa das coisas novas. Então o Papa ali estava respondendo à Revolução Industrial, às diversas teorias que surgiram na economia, na política, diante daquilo, e como um católico devia se portar. E aí a 40º ano vem 40 anos depois complementar com coisas novas que foram aparecendo. E depois você tem a 80º ano, você tem a 100º... Então, assim, você vai tendo uma continuidade. Aí você tem uma encíclica que eu particularmente gosto muito, que acho muito importante, que é a Mater et Magistra, que vai falar da igreja como mãe mestra, que vai pontuar isso que tu falaste, de que essas orientações valem para todos, porque a igreja é mãe mestra de todos os homens, né? Como representante e corpo místico de Cristo, né? Então, é muito interessante isso que tu falou, porque bate exatamente com o que aconteceu historicamente.
Enfim, teria conteúdo para a gente abordar bastante coisa Ad daqui para eterno, frente, ad eterno. ad eterno. Mas Porque Deus é eterno. aproveitando que tu falaste dessa questão da adaptação, uma coisa que é muito importante, então, é que a gente entenda como aplicar isso na nossa vida, né? A doutrina social da igreja, ela existe, ela tem todas essas encíclicas, tem o compêndio, tem as recomendações, tem os livros, etc. Tem coisas anteriores, por exemplo, tem livro de São Tomás de Aquino lá, tipo, De Regnum, do reino, que já vai falar sobre essa questão da disposição da ordem social das coisas. A Mas própria como que cidade eu... de Santo Agostinho também. Exatamente, que é lá do início, né, dos padres da igreja ainda. Sim. Então, como tu falou, a doutrina ela vai se consolidar formalmente de forma recente, mas ela já existe enquanto pensamento na igreja há muito tempo. Mas como é que a gente aplica isso na nossa realidade, tanto para os nossos tempos atuais, quanto para a nossa cidade, aproveitando que tu és candidato a vereador? Como é que a gente transforma esses princípios em coisas, em questões práticas do nosso dia a dia? Esses princípios continuam valendo para o nosso tempo? Essa também é uma pergunta muito válida a se fazer. Perfeito. É importante esclarecer isso, né? Até para poder retomar a pergunta anterior. Esses princípios valem até hoje porque o Espírito Santo, assim como Jesus, assim como Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre se renova porque ele sempre é o mesmo. Ou o contrário, na verdade. Ele sempre é o mesmo porque ele sempre se renova. Né? Então, o que acontece? Não é algo antigo, justamente pelo fato do que tu estás falando. Né? A gente teve a Rerum Novarum, a gente teve a 40º ano, que foi uma Rerum Novarum, fazendo uma atualização para os dias, naqueles dias, né, 1931, ali naquela época, né, década de 30. A gente teve a centésimos anos, né? A gente teve o próprio Concílio Vaticano II, que também veio para trazer, né, uma atualização daqueles problemas que todos nós conhecemos, sabemos que o mundo estava passando naquela época, a década de 60, a Revolução Cultural, toda aquela situação que assolava o mundo moderno, né? E que a igreja deveria se adaptar, mas obviamente sem perder a verdade que Cristo deixou na igreja, né? E que é um desafio, né? Sempre foi um desafio, e por isso que a gente tem uma crise tão grande na igreja, porque a igreja é feita por homens e a gente muitas vezes se perde, né, na busca desse desafio. E quando a gente diz a igreja, e quando a gente diz as pessoas da igreja, a gente está dizendo primeiro de nós, né? Porque, mais uma vez, voltando àquilo que a gente estava falando, é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros, pegar a nossa cruz e jogar para a costa dos outros, né? Mas o erro começa na gente, começa em mim, né? Que não faço o meu serviço enquanto cristão direito. Depois que eu começar a fazer o meu serviço de cristão direito, eu começo a cobrar dos outros. E quando é que eu começo a cobrar dos outros? Nunca. Porque eu nunca faço o serviço direito. Não é não? Então... Ai, meu Deus do céu. Ô Juvencio, desculpa te interromper, cara. Isso me lembrou uma passagem do filme do Padre Pio, que o cara vai lá reclamar do bispo pra ele. O cara vai falar que o bispo falou isso, falou aquilo outro. Aí o Padre Pio vai lá e dá um tapa no cara e fala assim: rapaz, você não ouse levantar a voz para falar do bispo. Quem é você? E a gente tem que se colocar nessa posição. Às vezes a gente tá precisando disso um pouco também. Claro, é aquela velha história, né? Quando tem um dedo apontado para a pessoa, tem 4 voltados para a gente, né? Então, primeiro a gente cuida do nosso bico, a gente cuida da nossa vocação, a gente cuida das nossas coisas, para depois a gente falar dos outros. E o André falou aqui, complementaria a pergunta, se ele vê a aplicação dos princípios na política local, por exemplo. Interessante, inclusive complementando mesmo, né? Aquilo que o Davi me colocou. Para que a gente possa chegar na resposta dessa pergunta propriamente, eu queria mostrar para vocês os princípios e os temas da DSI, da Doutrina Social da Igreja, tá certo? Então, assim, a gente tem a Doutrina Social da Igreja, em que o objetivo maior é atender aos anseios da pessoa, certo? Foi o que a gente falou aqui, da pessoa. A pessoa é o centro
da doutrina social da igreja. A pessoa, o ser humano, independente de quem seja, cristão ou não, e independente de qualquer outra situação daquele indivíduo, certo? Então, a partir da pessoa, nós vamos para os princípios e depois dos princípios se decorrem os temas, tá certo? Então, vamos lá. Princípios, nós temos 5 princípios, certo? 5. É importante entender que esses princípios e esses temas são fundamentais para a gente poder entender a aplicação prática no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, tá certo? A gente compreendendo e vendo de forma bem clara o que significa cada princípio, cada tema, a gente consegue perceber até a priori, assim, de forma bem a priori mesmo, passando en passant, como a gente diz, né, em francês, de forma, como é que eu posso dizer, bem teórica, a primeira... Intuitivamente, né? Intuitivamente a gente... Exatamente. Intuitivamente, a gente pode, a partir desses princípios e temas, entendendo os princípios e temas da DSI, a gente consegue perceber na vida prática o que está sendo aplicado. Certo? Então, vamos lá. 5 princípios. Primeiro, fundamental, dignidade da pessoa humana. Né? Dignidade da pessoa humana por um motivo muito simples, porque a pessoa humana é um ser único e é um ser irrepetível. Eu não vou viver mais. Eu só tenho eu. Depois, pode ter alguém parecido, com o mesmo nome, que é difícil, né? Juvência é um pouco difícil, mas com o mesmo nome, com a mesma cara, com o mesmo pescoço grande, pode existir do mesmo jeito, mas não vai ser eu. Não vai ser eu. Não vai ter a mesma alma que eu tenho. Certo? Então, o ser humano ele é único e é irrepetível. Ele não se repete ao longo da história. Ele é o único. E por ele ser único, e por ele ter a dignidade de ter a inteligência e a vontade, e desse fato dele ser único, ele deve ser respeitado na sua integralidade. Então, eu fiz uma anotação aqui, justamente que por que é interessante a gente perceber esse princípio da dignidade da pessoa humana? Porque hoje a gente muitas vezes tem o erro de dar uma importância suprema para o Estado, para um determinado grupo, para uma determinada instituição, para um determinado partido, né? Quando, na verdade, a dignidade que se deve dar de fato e de direito deve ser para a pessoa humana, para as pessoas que compõem aquele determinado instituto, para as pessoas que compõem aquele determinado Estado, né? Dignidade. Conhecendo as pessoas, olhando para as pessoas como imagem e semelhança de Deus, como uma pessoa única. Deus é único. Deus não se repete. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é único, Deus não se repete. Existem 3, que é a Santíssima Trindade, mas que é uma só. Não existem 2 filhos, não existem 3 filhos. Existe um Filho, existe um Espírito Santo, existe um Pai, que é um Deus só. É um Deus que se manifesta em 3. Né? Então, dignidade da pessoa humana. E isso é tão importante que até o próprio mundo contemporâneo, com todas as suas mazelas, reconhece isso. Nas suas maiores constituições, na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Declaração do Homem e do Cidadão, na nossa Constituição Federal de 1988, né, reconhece a dignidade da pessoa humana como um princípio básico da convivência em sociedade. Então, dignidade da pessoa humana. Segundo, bem comum. E é interessante a gente entender o que é o bem comum. Né? As pessoas falam muito de bem comum, mas a gente vê com uma abstração muito grande. A gente não consegue entender bem o que seria bem comum. A gente tem que entender que bem comum ele é um bem indivisível, não bens particulares.
É interessante isso, interessante entender isso. Bem comum é um bem indivisível. Bem comum é um bem indivisível. Não são bens particulares. Não é o meu bem. Não é o bem do meu grupo. Não é o bem do meu estado. Bem comum é o bem de todos. E não é um bem de todos fracionado. É um bem indivisível. É um bem que vai alcançar todos da mesma forma, com a mesma igualdade. A partir do princípio da dignidade da pessoa humana, que tornam todos imagem e semelhança de Deus. Então, dando um exemplo muito claro disso, se eu construo, eu sou prefeito e construo uma unidade mista aqui na cidade, eu estou promovendo, a partir daquele ato, o bem comum. Eu estou oferecendo um serviço essencial à população e que vai ajudar a todos. Independente da condição social, independente de cor, de raça, de religião, vai atender a todos. E isso é bem comum, né? Então, dignidade da pessoa humana, bem comum. Terceiro, importantíssimo, subsidiariedade. Importantíssimo. Era o que eu falava lá no começo, que eu falei que eu estava no spoiler, né? Exatamente. Eu estava falando lá no começo. As instituições de ordem superior nunca podem se sobrepor às instituições de ordem inferior. O que quer dizer isso? Muito simples. Se eu, enquanto pessoa, posso resolver uma situação, eu vou resolver. Não é o Estado que vai resolver por mim. Simples assim. O Estado, as instituições maiores, os sindicatos, os partidos, as instituições legislativas, o vereador, o prefeito, o presidente, o governador, os deputados, eles estão todos submetidos às situações da pessoa, do ser humano, de uma pessoa. Se a pessoa não consegue resolver aquele problema, vem a família. Se a família não consegue resolver aquele problema, vem a comunidade. Se a comunidade não resolver aquele problema, vem o município. Se o município não conseguir resolver aquele problema, vem o Estado e depois vem a União, né? O governo federal, o país, certo? Então, é de suma importância entender isso e assim, esses princípios da DSI, nenhum consegue conviver sem o outro. Não dá, né? Não tem como a gente querer, vamos dizer assim, aplicar a doutrina social da igreja só com bem comum e dignidade da pessoa humana, porque não vai ser bem comum e não vai ser dignidade da pessoa humana. Porque Exatamente. os princípios da doutrina social da igreja, eles vêm à luz do evangelho. E Deus é o evangelho. Deus é o verbo feito carne. Se Deus é o verbo feito carne, e a doutrina social da igreja reflete aquilo que o evangelho coloca, então Deus não se divide. Lembra que eu falei do bem indivisível? Né? Não se divide. Ou é tudo ou é nada. Então não adianta aqueles discursos de eu sou cristão. O que mais tem agora nas eleições, né, de 2 em 2 anos, aparece católico de tudo quanto é lugar, evangélico de tudo quanto é lugar. É gente que não frequentava igreja, que frequenta igreja, que reza Pai Nosso, que dá a mão, faz até coisa errada, né? Dá a mão na hora do Pai Nosso, tal, não sei o quê. Faz tudo, né? E não, porque eu promovo a dignidade humana. Aquela foto lá de eu abraçando as velhinhas, abraçando as criancinhas, eu inaugurei o hospital tal. Para começar, você não está praticando a doutrina social da igreja por uma questão muito simples. Cristo não ficava espalhando aos 4 ventos o que ele fazia. Ele não precisava espalhar, porque o bem, quando ele é feito de coração aberto, não precisa espalhar, as pessoas veem.
E pelas atitudes da pessoa você percebe quando ela de fato fez aquilo de coração aberto e porque ela de fato ela quer ajudar, ela quer promover o bem comum, ou quando ela só quer status, só quer aparecer e só quer palanque político, né? Então, essa questão da subsidiariedade é muito importante, porque as instituições de ordem superior, elas vão dar apoio, elas vão dar subsídio às instituições de ordem inferior. E é aí que a porca torce o rabo, porque o que a gente vê muito hoje e o que a gente vê muito as pessoas defendendo, um Estado centralizador. Um Estado que tem que tomar de conta de tudo. Porque é o Estado que tem que fazer... Que vira pai de todo mundo, né, Juventus? Como é? Vira pai de todo mundo, o Estado. Vira pai de todo mundo. E quando a gente pega esse poder que a gente tem como pessoa, dado por Deus, de dignidade, porque a dignidade da pessoa humana não é uma coisa dada pelo Estado, é uma coisa que Deus nos dá e que nós temos intrinsecamente. No momento que a gente pega essa dignidade, pega esse bem comum, pega as coisas que nós somos, as potencialidades que nós temos e entregamos na mão do Estado, a gente fala assim, ó, isso aqui não é meu mais, é seu. Estado, Deus Estado. Então, agora você vai governar a minha vida. E no momento que a gente faz isso, a gente tem que entender que o Estado não é uma pessoa. Mas o Estado, muitas vezes, é representado por uma pessoa, ou sempre é representado por uma pessoa. E quando o Estado é representado por uma pessoa que não tem a doutrina social da Igreja como norte, a possibilidade disso virar uma ditadura, um totalitarismo, um autoritarismo é imensa. Né? É imensa. Então é muito importante que a gente entenda isso. É importante a gente entender que a subsidiariedade ela protege a gente contra os abusos estatais. O Estado ele está para servir o povo. O Estado está para... Ou melhor, desculpa, vou me corrigir. O Estado não está para servir o povo. O Estado está para servir as pessoas. Que é diferente. O Estado não está para servir o povo. O Estado está para servir as pessoas. Cada pessoa na sua individualidade, cada pessoa na sua dificuldade, cada pessoa na sua particularidade. Isso é dever do Estado. Né? Então, se a gente tem muito exemplo, vamos dar um exemplo muito prático disso, muito prático. A gente já viu várias reportagens, eu creio que muita gente já deve ter visto, daquelas situações da rua tá esburacada há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e aí a comunidade, rapaz, quer saber? Para que a gente vai ficar esperando o político vir aqui arrumar a nossa rua? Vamos juntar o dinheiro, todo mundo aqui, e vamos asfaltar a nossa rua. E às vezes o asfalto sai de mais qualidade do que quando o governo vai mandar fazer. Então, pessoal, tudo certo com vocês? Acabou que a nossa live deu uma travada. A gente estava se encaminhando para o final já. Tínhamos 50 minutos de duração na live. E o Juventus, infelizmente, acho que teve um problema com a internet. Não sei o que aconteceu aqui, que eu não consegui continuar. Ó, o Juventus já apareceu aqui de novo. Vamos ver se ele consegue voltar para a gente encerrar. Aí, rapaz. Vamos ver se a internet deixa a gente completar a nossa live. Voltou? Voltou, Aê. eu acho. Rapaz, a internet não quis deixar a gente completar, cara. Que pois foi isso? É, cara. Não sei, não entendi. Não entendi. E aí ficou aparecendo aqui como se... Não sei, tu encerraste a live logo depois ou demorou ainda um pouco? Não, eu esperei acho que uns 2 minutos, 1 minuto e pouco, não sei, eu esperei um bom tempo aqui enquanto tava travado. Eu tentei falar com o pessoal, acho que o pessoal não tava nem me ouvindo, nem te ouvindo. Aí eu encerrei, salvei e falei assim, deixa eu tentar abrir outra pra ver se funciona. Tá bom, estamos aqui. Pronto, estamos de volta. Então, até onde vocês escutaram, eu estava falando sobre a questão da subsidiariedade, né? De que a subsidiariedade protege contra abusos estatais, né? Exatamente. Deu o exemplo da questão do asfalto, né? A gente vê muito no noticiário esse tipo de informação, né? O Estado não cumpre o seu papel, que seria
papel dele. E aí as pessoas fazem aquilo que naturalmente elas devem fazer, ou seja, que vem da natureza delas, que é o quê? Resolver o problema. Não vamos esperar o Estado. Pronto, chama a pessoa, vamos asfaltar isso aqui, asfalta, e como eu disse na live anterior, às vezes fica melhor do que o asfalto que o governo bota, né? Que inclusive o de São Luís é uma porcaria, com todo o respeito aqui às pessoas que estão aqui no estúdio, mas é horrível, né? E por que é horrível? Porque as pessoas que estão na organização da pavimentação de São Luís não têm respeito pela dignidade da pessoa humana. Porque se tivessem, porque se entendesse que cada pessoa é única e irrepetível, se entendesse que cada pessoa é uma imagem e semelhança de Deus, que cada pessoa tem o direito de ter o mínimo de condições necessárias para se viver de forma plena, de forma tranquila em sociedade, né? Se essas pessoas tivessem essa consciência, a gente não teria rua esburacada, a gente não teria hospital lotado, não teria hospital que a gente, ao invés, a gente prefere não ir para o hospital para não pegar mais doença, né? Ou seja, é uma inversão de coisas assim doentia, né? Que é reflexo de uma sociedade doentia, né? Uma sociedade que perdeu os valores, que perdeu a moral, que perdeu a ética, que perdeu, em última instância, Deus, né? Então, vamos lá, recapitulando. Dignidade da pessoa humana, bem comum e subsidiariedade. 3 princípios, mais 2, né? Solidariedade é o 4º princípio. E o que eu anotei aqui sobre a solidariedade? Que a solidariedade, ela não é aquele bem que a pessoa faz. Sabe aquele bem que o político de você está fazendo agora, nas eleições, dando comida pro pessoal de rua, agora, né, depois de 4 anos, porque antes da pré-candidatura dele não tinha ninguém morrendo de fome. Agora tem gente morrendo de fome, tem gente para tirar foto no Instagram e postar, olha como eu estou fazendo bem para todo mundo. Sabe esse cara bem aí? Pois é, ele está praticando tudo, menos solidariedade. Solidariedade à luz da doutrina social da igreja, né? Ele pode estar praticando assistencialismo, o puro e simples assistencialismo. Aí beleza. Pô, o cara é assistencialista pra caramba, legal. Mas ele não está praticando a solidariedade. E a solidariedade, ela é muito importante pela definição que ela traz. Diz o seguinte, que não se resume ao assistencialismo. É a determinação firme e perseverante. Essa palavra é fantástica, porque essa palavra também é um dos pilares da nossa vida cristã. Perseverança, né? Porque o que tem de jovem entrando hoje na igreja é lindo, é maravilhoso, mas quantos perseveram? Quantos pensam que vão ficar naquela vida cristã 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos ininterruptos? Será que eu estou disposto a ficar 70 anos ininterruptos servindo a Deus de todo o coração, de toda a minha alma? Pois é isso aqui. Solidariedade é a determinação firme e perseverante. Não muda. Não vem de 4 em 4 anos. Não vem daquele político que só injeta dinheiro na boca de todo mundo na hora de festejo, e aí o povo vai todo votar naquele candidato católico porque ele injetou dinheiro na boca de todo mundo em época de festejo. Isso não é solidariedade. Isso às vezes nem assistencialismo é. Isso é só proselitismo mesmo. É um simples proselitismo. É tratar o ser humano como um ser descartável. Exatamente. É tratar o ser humano como um ser descartável. Eu utilizo ele na época da eleição, pego o votinho dele, conquisto ele, faço a gracinha para ele, pronto, fico dançando lá no palco em época de comício para mostrar que eu sou diferentão, e acabou. Terminou a eleição, acabou. Isso é respeitar a dignidade da pessoa humana? Ou isso é tratar o ser humano como um ser descartável, como um ser repetível? Todos são iguais, todos fazem parte do mesmo curral, né? É utilitarismo.
É utilitarismo. Então, a solidariedade é a determinação firme e perseverante em se empenhar pelo bem de todos. Se manifesta na distribuição de bens. Solidariedade, ser solidário. Distribuir de bom coração entre ricos e pobres, entre patrão e empregado, né? É a solidariedade. Se entregar pelo próximo, porque eu sei que o próximo é minha semelhança e todos nós somos semelhança de Deus. Se entregar pelo próximo, como Cristo se entregou primeiro por mim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como foi que eu vos amei? Entregando a minha vida. Será que nós estamos dispostos, principalmente nós que somos chamados à vida política ativa, será que nós estamos dispostos a se entregar pelo próximo? Por quem muitas vezes nos detrata, que fala mal da gente? Será que a gente está disposto a se entregar por aquela pessoa que pensa diametralmente o oposto da gente e que fala mal da gente e que fala você não vai conseguir e fala que você precisa se aliar com um político maior, você precisa ser mais isso, você precisa ser mais aquilo? Será que eu estou disposto a me entregar por essa pessoa? A dar vida por essa pessoa, porque é isso que Deus me chamou, a pegar esse meu sacrifício, carregar e ir para a guerra? Será que eu estou disposto a isso? Isso é solidariedade. É complicado, né? O Evandro disse, é complicadíssimo. E às vezes as pessoas falam que quando a gente está dando formação, as pessoas ficam olhando para a gente quando a gente está falando, como se a gente falasse, primeiro, como se fosse fácil. Nunca foi fácil, né? E segundo, como se a gente, assim, quisesse se mostrar como exemplo para as pessoas. A gente não é exemplo de nada, a gente só está passando, Deus passa para a gente. E acabou. Porque Deus é a única medida de todas as coisas. A gente só tenta miseravelmente chegar naquela moradazinha lá em cima que ele guardou pra gente. A gente tenta, não consegue, desce, tenta de novo, não consegue. E a vida do cristão é assim, né? Então, dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, solidariedade. E o quinto, não menos importante, é a integração. Integração de quê? Da solidariedade com a subsidiariedade. Porque uma não existe sem a outra. Como eu falei, né? Por exemplo, a solidariedade sem subsidiariedade se torna assistencialismo, né? Você praticar a distribuição de bens, o empenho pelo bem de todos, sem entender que você é único, que você tem uma dignidade, que você está acima do Estado, você está acima de governo, de qualquer outra coisa, e você próprio pode resolver tomar as suas decisões, tomar todos os seus regramentos em sociedade, sabendo que Deus pede isso de você, primeiramente. Sem entender isso, você não entende a doutrina social da igreja, né? Então, princípios 5, certo? Dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, solidariedade e integração entre solidariedade e subsidiariedade, certo? E os temas, não vou me alongar pelos temas, senão a gente fica aqui a noite toda, né? São 7 temas. Família, trabalho, economia, política. Tá vendo que política é um dos temas da doutrina social da igreja, como eu disse lá no começo da formação, né? Família, trabalho, economia, política, comunidade internacional, meio ambiente, que muita gente acha que isso é pauta de povo progressista, de povo de esquerda e tal. Não, isso aqui é da doutrina social da igreja, muito antes desse povo existir, né? Meio ambiente e paz, que não é aquela paz aguada, né? E é interessante terminar os temas com essa palavra, paz, porque ela reflete tudo aquilo que a doutrina social da igreja quer trazer. Exatamente. A paz que não é uma paz aguada, não é essa paz que o povo fala, vamos fazer uma passeata pela paz.
O que seria uma passeata pela paz? É todo mundo vestir branco? É só isso, passeata pela paz? Então é muito fácil. Então não tem sacrifício. Porque Exatamente. qualquer um estuprador pode ir lá, botar uma camisa branca e falar: ah, tô aqui pela caminhada pela paz, pronto, fez o seu serviço. De que adianta? De que adianta a gente falar de paz, de solidariedade, de fraternidade, disso e daquilo, se a gente não se basear naquilo que verdadeiramente é a paz, é a fraternidade, é a solidariedade, que é o que a doutrina social da igreja mostra. Ah, porque é a igreja que fala? Não, é porque é Cristo que fala através da igreja. É porque É é a Cristo que verdade. fala. É a É a verdade do verdade. Evangelho, em toda a sua força, em todo o seu Espírito Santo. Espírito Santo que foi derramado por Deus Pai em Jesus Cristo para ressuscitá-lo dos mortos. É esse Espírito Santo que atua no Evangelho, que atua na doutrina social da igreja, que atua dentro de nós e que nos chama a poder praticar todas essas verdades, todos esses princípios, todos esses temas, na família, no trabalho, na economia, na política, no meio ambiente, para produzir a paz, a verdadeira paz. A verdadeira paz. Não é a Exatamente. paz, não é a paz que o mundo dá. É eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo vos dá. Não é a paz do mundo, porque essa paz do mundo é a pior paz que pode existir, porque ela é terrena, porque ela é passageira e porque ela é para uns e outros. Ela não é para todos. Ela é totalmente o contrário. Ela não é o bem comum. Ela não é o bem indivisível. Ela é o bem divisível. Ela é um bem para outros, para uns e para outros é o mal, né? Então essa paz não serve para a gente. Essa paz não serve para a doutrina social da igreja. Essa Ô, paz Juvencio, que a gente escolhe é a paz de Cristo, né? E foi interessante que o que o Evandro falou, né? Lembrar que o meio ambiente não é exclusivamente ecologia também, e acabar excluindo o homem do meio ambiente. Opa, exatamente isso, né? E qual é o grande erro das pessoas quando falam do meio ambiente? É porque elas defendem o meio ambiente como se o meio ambiente fosse o princípio e o fim das coisas. É aí que está a grande chave. E a doutrina social da igreja vai nos mostrar o quê? O, o objetivo principal é a pessoa, é a dignidade da pessoa humana. Eu só defendo o meio ambiente, eu só protejo o meio ambiente, eu só sou a favor da boa ecologia porque o ser humano foi criado e as coisas todas foram criadas para servir ao homem para que de forma controlada e responsável possa utilizar daquele meio, do meio ambiente, dos animais. É por isso que a gente tem, por exemplo, uma coisa que é controversa, a questão do direito dos animais. Ele deve existir. O direito dos animais deve existir, mas não por eles mesmos, mas porque eles são criaturas de Deus. Eles estão para servir o homem e têm a sua dignidade, obviamente que menor do que a do homem, né? Isso São Tomás de Aquino vai explicar, né? Sobre a questão dos níveis da alma, né? A alma humana, a alma animal e a alma vegetal. Quando a gente fala para algumas pessoas isso, que a alma do animal está abaixo da alma do ser humano, pronto, é um escândalo, é uma loucura. Como se as pessoas estão tão bitoladas, que elas acham que a gente falar que a alma do ser humano é maior do que a alma do animal, quer dizer que a gente deve maltratar os animais. Isso não existe. Isso é coisa de quem já está bitolado na cabeça, está com outras ideias na cabeça. É a mesma coisa da questão do casamento. A mulher, tá muito claro lá na escritura, a mulher deve ser submissa ao homem. Mas o que significa ser submissa? É ficar beijando os pés do homem e o cara batendo nela lá, bora mulher, faz isso, faz aquilo. Tá. Lógico que não, isso não existe. Isso aí é idiotice. Quem faz isso não está seguindo evangelho nenhum. E ignora a passagem sequente que fala que o homem deve se entregar à mulher como Cristo se entregou à igreja. Ignora completamente essa parte. Exatamente. Como Cristo se entregou à igreja e derramando o seu sangue por ela.
Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a doutrina social da igreja, ela é a luz do evangelho, tendo como objetivo a pessoa. Se a gente não entender isso, a gente não compreende o que é a doutrina social da igreja. E se a gente compreender isso, a gente compreende por que que o mundo, por que que as pessoas, por que que o nosso Brasil, por que que o nosso estado do Maranhão, por que que o nosso município de São Luís, por que que o nosso bairro, e muitas vezes porque a nossa família e o nosso interior está tão desordenado. Quando a gente entende o que é a doutrina social da igreja, a gente entende por que que tudo está desordenado. Porque se perdeu de forma abissal toda a compreensão da dignidade da pessoa humana. Se perdeu de forma abissal a compreensão do que é o bem comum, do que é a solidariedade, a verdadeira solidariedade. A verdadeira solidariedade. Eu me lembro de uma passagem, só para complementar, para terminar aqui, de uma passagem do Papa Francisco em relação à questão dos imigrantes lá no Vaticano, né? Diz que o Papa Francisco fez um discurso lá, isso é verídico, não é mentira não, é verdade. Tá aí, é um exemplo muito prático do que é a doutrina social da igreja, muito prático. O Papa Francisco tinha feito um discurso a favor dos imigrantes e tudo mais, né, que a gente deve receber, deve acolher e tal. E aí, a prefeita de Roma, né, a governanta ali de Roma, ela disse o seguinte: Papa Francisco, é muito fácil, né, você falar de acolher os imigrantes, todo esse discurso bonitinho, florido aí, dentro dos muros do Vaticano. É muito fácil, não é? Ela falou isso para o Papa Francisco. E à primeira vista, a gente pode pensar, de fato, é muito fácil o Papa falar sentado do trono de São Pedro, cercado pelos muros do Vaticano, para receber tudo que é imigrante, sendo que ele não tem um monte de imigrante lá dentro do Vaticano. Sabe o que o Papa Francisco fez? No outro dia, mandou abrir barbearia, abrir comércio, tudo feito por imigrantes. Ajudou a economia local a partir dos imigrantes. Fez toda a estrutura para poder aproveitar aqueles imigrantes que estavam em situação de rua. Ou seja, a gente cai naquela mesma máxima de São Francisco de Assis. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E aí o Papa Francisco deu, mais uma vez, um exemplo de testemunho, pegando aquelas pessoas em situação de rua, em situação de mendicância, em situação vulnerável, né? E dando a elas um trabalho digno, dando a elas uma vida digna e, no final das contas, promovendo o bem comum. O bem comum. Né? O bem comum, dando a todos eles uma dignidade, de fato e de direito. É isso aí. Cara, tu falou tanta coisa. Eu acho que essa foi a parte. Assim, a parte anterior já tinha ficado com 1 milhão de coisas na cabeça. Essa, então, nem me fale. Uma que eu queria destacar para ficar marcada aqui para o pessoal não esquecer é quando tu falou da curiosidade da paz ser o 7º tema. Primeiro que tudo na igreja é muito lindo, né? Porque Cristo tem 5 chagas, né? O texto tem, já meditar, tem 5 mistérios. E os princípios da doutrina social são 5. Né? E 7, que é o número dos sacramentos, que é o número relativo à perfeição e tudo mais. Uhum. Ele é justamente o número dos temas. Então a gente vê como tudo foi ordenado de forma perfeita por Nosso Senhor, de tal modo que se colocasse, né, em uma semelhança entre diversas coisas que aparentemente não têm relação, que nos apresenta isso. E é interessante que a paz é o 7º, porque ela é o resultado da aplicação de todos os outros. Ela não é uma coisa isolada que você defende a priori e ignora todos os outros princípios. Ah, não, então, bom, como eu quero a paz, né? Então eu vou deixar a mulher abortar porque eu não quero criar confusão com ela. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu usei esse exemplo até porque tu vai daqui a pouco falar com o pessoal pró-vida aqui de São Luís, então vocês vão falar um pouco sobre isso, né? Mas, não, ali você pode até estar
fazendo uma paz com a mulher, não está entrando em conflito, ou com, sei lá, quem quer que seja, o médico, mas você está ignorando a dignidade da pessoa humana do bebê. Né? Por exemplo, para dar um dos exemplos. Então é interessante porque esses princípios todos, é uma coisa que eu queria deixar bem amarrado aqui, assim como toda a doutrina da igreja, assim como todas as virtudes, assim como todas as encíclicas, eles caminham juntos e não de forma isolada. Então não é para você pegar e eleger assim, eu gosto mais da solidariedade. Então eu vou ser só solidário e vou ignorar os outros, como tu falou. Ou então eu gosto mais da dignidade da pessoa humana. Então eu vou me preocupar só com a minha dignidade e vou ignorar o bem comum. Não é assim que funciona. Tanto é que a maioria dos erros do pensamento moderno, que foram justamente o que motivou a maior parte das encíclicas, principalmente as primeiras, ele é justamente uma distorção de um desses princípios. Então você tem uma supervalorização de uma falsa solidariedade ou de um falso bem comum de um lado, e você tem uma supervalorização do indivíduo enquanto ser isolado que tem que fazer tudo que lhe agrada, independentemente se isso afeta as outras pessoas ou não do outro. Né? Que são justamente duas vertentes condenadas ambas pela igreja, e como dizia São Tomás de Aquino, a virtude está no meio. Né? A virtude está no meio, está justamente em conseguir conciliar em medium virtus. Em conciliar justamente o bem comum com a dignidade da pessoa humana, a subsidiariedade com a solidariedade, a integração, né, como tu falaste, dos princípios. E da mesma forma com os temas. Né? Eu, por exemplo, sou estudante de economia. Uma economia nunca vai ser verdadeiramente católica se a política estiver totalmente desordenada, se a família estiver totalmente desordenada. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí, para completar, né, o comentário que eu tenho a fazer, para te deixar fazer as considerações finais, que eu sei que tu tens outro compromisso daqui a pouco, eu me lembrei de um discurso da Cristo Nieto na Câmara dos Deputados, que eu nunca me esqueci. Que ela estava na comissão sobre paz, eu não sei o nome da comissão exatamente, mas era a comissão que estava discutindo assuntos de paz, e ela falou assim, olha, vocês todos estão falando de paz e ignorando a verdadeira paz. Para que haja verdadeira paz, Cristo precisa reinar. Precisa reinar na pessoa humana, precisa reinar na família, precisa reinar nas comunidades, precisa reinar na sociedade. É só com o reinado de Cristo que nós vamos ter a verdadeira paz. E esse foi um discurso que eu acho que coroa perfeitamente isso que tu estava comentando sobre a paz, ser o sétimo ponto. Né? Então, quando é que Cristo reina na sociedade, que é para isso que está a doutrina social da igreja? Né? Quando ele reina em cada uma de suas partes, quando ele reina na família, quando ele reina na política, quando ele reina na economia. E para que ele reine em cada uma dessas partes, nós, enquanto católicos, precisamos nos colocar na parte que ele nos chamou e fazer a nossa parte, né? Antes de delegar para o outro, como tu estava falando. Então, assim, queria mais uma vez te agradecer. A gente teve esse imprevisto, mas eu acho que foi até bom que deu para a gente estender um pouquinho mais e completar os assuntos. Deus é bom o tempo todo, como dizem, né? Até de um mal, ele consegue tirar um bem ainda maior. É sempre assim. Então, eu queria te agradecer, Juvencio, mais uma vez, por ter estado presente conosco, por ter passado tudo isso, que tu levou aí, como tu falou, anos construindo, estudando, se dedicando sobre o assunto. Nós, enquanto Instituto, eu individualmente, desejamos toda a graça do mundo na tua campanha, que dê muito certo, que você possa, de fato, levar essa cruz com muito amor, no sentido verdadeiro da palavra, e no final das contas também ser coroado como Cristo foi, se Deus quiser. Meu irmão, faça suas considerações finais para que a gente possa se encaminhar para o encerramento da nossa live já. Eu queria agradecer de coração o convite que me foi feito, agradecer a ti, que conduziu muito bem esse nosso diálogo, essa nossa formação aqui. Ao Felipe, a Dani, o Paulo, todo o pessoal aí que está por trás na organização, por ter me dado essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu tenho um carinho, um amor muito grande. Né? E assim, a gente tem que entender, né, para finalizar, uma coisa que muita gente fica me perguntando, né? Juvencio, tu é de direita ou é de esquerda? Juvencio, tu apoia Bolsonaro ou apoia Lula? Juvencio, tu é conservador ou é progressista? Juvencio, não. Eu falo, gente, eu sou doutrina social da igreja e acabou. Pronto.
entendeu? O que tiver na doutrina social da igreja, tu quer encaixar a doutrina social da igreja para a esquerda? Pronto, então eu sou esquerda. Tu quer encaixar na direita? Eu sou direita. Tu quer encaixar no centro? Eu sou no centro. Eu tô onde a doutrina social da igreja tá. E pronto, e acabou. Certo? Porque tem muitos pontos que são totalmente opostos a ideias defendidas pela esquerda, que confrontam com a doutrina social da igreja, e tem coisas do liberalismo e do conservadorismo que chocam também com a doutrina social da igreja. Né? É importante a gente entender isso. Então, quando muita gente vem me perguntar essas coisas, entendam. Eu não sou, eu não quero me encaixar nessas coisas, não me faz falta nenhuma. Eu Sou quero me encaixar. católico. Eu sou católico, exatamente. É exatamente isso que eu respondo. Tu é de direita ou de esquerda? Eu sou católico. Pronto. Quer saber o que eu sou? Sou isso. Aí vai lá ver se lá me encaixam como direita, como esquerda, como centro, o que for. Mas óbvio que em que pese a doutrina social da igreja, ela não é de nenhum desses lados, mas obviamente ela tem princípios, né? ela tem orientações que são baseadas no magistério e que a gente deve seguir. Né? E que são muito claros. Então, se você comprar esse livro, esse compêndio da doutrina social da igreja, você vai ver princípios muito claros. Entendeu? Ah, então quer dizer que já que você não é conservador, você é a favor do aborto. Meu amigo, pegue lá a doutrina social da igreja. Vai falar o quê? A favor ou é contra? Está dizendo que é a favor do aborto? Ah, então eu sou a favor. Está dizendo que é contra? Então eu sou contra. É muito simples. Por quê? Porque eu estou me baseando simplesmente por um livro, por palavras? Não, porque eu estou me baseando à luz do Evangelho, à luz de Cristo, Verbo encarnado. Simples, certo? Então, o que a doutrina social mostra enquanto magistério da igreja é o principal. E eu digo sempre, para finalizar aqui, se todo católico conhecesse a doutrina social da igreja, iria se apaixonar. Isso é uma verdade muito clara, independente do posicionamento ideológico da pessoa. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser do que for. Mas se ela conhecer a doutrina social da igreja, não tem como argumentar contra a doutrina social da igreja. É tipo aquela história que a gente tenta procurar um erro, tenta procurar uma coisa, e quando pensa que não, você já está pensando igualzinho aquela coisa. É tipo isso. A gente não consegue, não encontra. Não encontra. E o principal motivo pelo fato da gente não encontrar é porque ela não nos obriga a nada. Ela não nos obriga, ela nos dá orientações muito claras, muito objetivas e muito francas, mas ao mesmo tempo orientações como uma boa mãe dá uma orientação para o seu filho. Né? Então, que nós possamos, para eu finalizar mesmo, de verdade, que nós possamos colocar isso na nossa mente, levar isso para as pessoas, especialmente para os católicos que nós conhecemos, né, a doutrina social da igreja, e entender que tudo isso que a doutrina social da igreja nos mostra é para que nós possamos praticar uma frase muito bonita que eu utilizo como tema, como lema da minha campanha, que é servir e não ser servido. Que nós possamos sempre deixar isso na nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos corações. Que nós possamos servir ao próximo e não ser servidos. É isso, e mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram, né? Muito obrigado pelo convite do Instituto, e quem sabe a gente possa ter próximas vezes. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Não sei se eu me alonguei, não sei se eu falei muita besteira, mas eu espero que todo mundo tenha gostado. Não, se Deus quiser, as próximas vezes já serão talvez presenciais, quem sabe, né? E aí a gente pode transmitir por aqui também. Se Deus quiser, logo as coisas voltarão ao normal, né? Que essa peste passe logo aí, e todos nós precisamos rezar por isso também. Juventus, então é isso, cara. Muito obrigado mesmo. O que tu pontuaste aí no final é fantástico. É um pouco do que eu tinha falado, né? Algumas pessoas cometem o erro de usar uma coisa para justificar o seu ponto de vista, ou usar o outro lado, e aí partem para o individualismo, para um coletivismo, que ambos estão
distantes do que a nossa fé nos ensina. Como diria a frase principal da nossa liga, que infelizmente não aconteceu, nós temos que restaurar todas as coisas em Cristo, né? Esse é o centro. Então é isso, meu caro, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, ao pessoal do Instituto também que me convidou para fazer a mediação dessa live, espero estar aqui mais vezes. Pessoal, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e Nossa Senhora, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.